Eu já tinha vivido quase tudo quando a vida resolveu me acertar do jeito mais cruel. Aos 65 anos, com o corpo cansado e o coração cheio de lembranças enterradas, descobri que estava grávida do mesmo homem que tinha me destruído quando eu era só uma menina. Naquele instante, não foi alegria nem surpresa que eu senti. Foi medo. Medo do passado voltando. Medo do julgamento. Medo de perder o pouco chão que eu ainda tinha debaixo dos pés. Você já sentiu a vida te puxar para trás, justamente quando você achava que finalmente podia descansar? Eu senti. E foi ali, com uma mão na barriga e outra segurando o choro, que eu soube. A verdade que eu carregava há décadas ia finalmente vir à tona. E ia me custar tudo. O cheiro de álcool gel e de limpeza que tentava ser neutro, mas que sempre me pareceu o cheiro da má notícia, entrava pelas minhas narinas e se instalava no fundo da minha garganta. Eu estava sentada na beirada de uma maca coberta por um papel branco que amassava e fazia barulho a cada vez que eu me mexia, um som de nervosismo que parecia ecoar pela sala silenciosa. Minhas mãos, enrugadas e manchadas pelo sol e pelo tempo, estavam cruzadas sobre o meu colo, apertando uma a outra com uma força que fazia as juntas dos meus dedos doerem. Do outro lado da mesa de metal, o doutor, Mateus, um rapaz novo que podia ser meu neto, olhava para um papel em suas mãos com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele suspirou, tirou os óculos e os limpou na ponta da camisa. Dona Clementina, ele começou, e a pausa que ele fez foi longa demais. Um abismo de segundos onde todo o tipo de desgraça passou pela minha cabeça. Câncer, uma doença ruim, algo que finalmente me levaria deste mundo. Eu já tinha 65 anos, já tinha vivido o que tinha para viver, enterrado um marido, criado um filho. Não tinha medo da morte, mas tinha medo de dar trabalho, de virar um peso. Pode falar, meu filho. O que for, eu aguento, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele me olhou nos olhos, e havia uma mistura de espanto e, eu não sei, quase admiração no seu rosto. Não é uma doença, dona Tina. Pelo contrário, é vida. Ele hesitou de novo. Os exames... A senhora está grávida. O mundo parou. As palavras dele flutuaram no ar, sem sentido, como poeira dançando num raio de sol. Grávida. Aos 65 anos de idade. Uma risada seca, sem humor nenhum, escapou dos meus lábios. Era um som feio, arranhado. Doutor, o senhor me desculpe, mas deve haver algum engano. Eu já passei da idade de ter menino faz tempo. Isso é coisa de mocinha nova, não de uma avó como eu. Eu sei que parece impossível, ele disse com a voz mansa. É extremamente raro, um caso em milhões, mas acontece. Todos os exames, de sangue, de imagem, não há dúvida. A senhora está com quase 3 meses de gestação. Eu olhei para as minhas próprias mãos, para as veias saltadas, a pele fina como papel de seda. Olhei para o meu reflexo no vidro de um armário, o cabelo branco preso num coque frouxo, os sulcos profundos ao redor dos meus olhos e da minha boca. O corpo de uma mulher que já tinha carregado muito peso, que já tinha amado e sofrido. O corpo de uma avó. E dentro desse corpo, uma vida nova. Um milagre, alguns diriam. Para mim, naquele momento, soou como uma sentença. Porque eu sabia de quem era aquele filho. E sabia que aquela semente, plantada num momento de fraqueza e solidão, não traria alegria, traria a tempestade. Uma tempestade que eu achava que já tinha enfrentado e sobrevivido na minha juventude, mas que agora voltava, com mais força, para arrancar as poucas raízes que eu ainda tinha fincadas nesta terra. Meu nome é Clementina Souza, mas todos me conhecem por Tina. E se você acha que a vida é feita de capítulos que se fecham, eu estou aqui para contar a minha história e provar que às vezes o passado não só volta, como arromba a porta sem pedir licença. A minha história é um lembrete de que as voltas que o mundo dá podem ser cruéis. Então, antes de eu mergulhar nas águas turvas da minha memória, se aconchegue. Se essa jornada que estamos começando agora tocar em algum lugar aí dentro de você, considere se inscrever aqui no nosso cantinho. Assim, você não perde o fio dessa meada e de tantas outras que ainda vamos desenrolar juntos. Agora, voltemos para o consultório, onde meu mundo, pela segunda vez, estava prestes a virar de cabeça para baixo por causa do mesmo homem. Para entender a dimensão do desastre que se anunciava naquela sala fria de consultório, preciso levar vocês de volta no tempo, para muito longe daqui, para o ano de 1965,
no sertão de Pernambuco, num vilarejo poeirento que nem no mapa aparecia direito, chamado Riacho Fundo. A vida ali era ditada pelo sol e pela chuva, ou pela falta dela. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, mas a minha alma já parecia ter a idade da terra seca que pisávamos. Eu era a filha mais velha de Severino e Maria, um casal de agricultores que só conhecia o trabalho de sol a sol. Meu pai era um homem duro, calado, de poucas palavras e muitas regras. Minha mãe, uma mulher de coração bom, mas subjugada pelo marido e pela vida, que ensinava a mim e as minhas 2 irmãs mais novas, Lúcia e Fátima, a sermos mulheres de respeito. E ser mulher de respeito, naquela época e naquele lugar, significava ser invisível. Significava aprender a cozinhar, a costurar, a cuidar da casa e, acima de tudo, a obedecer. Primeiro ao pai, depois ao marido. Nossos sonhos, se é que tínhamos coragem de tê-los, eram do tamanho do terreiro da nossa casa de taipa. Minha aparência era comum, cabelos pretos e grossos, sempre presos numa trança comprida que batia na cintura, olhos castanhos que, segundo minha mãe, eram tristes demais, a pele queimada de sol, as mãos já calejadas de ajudar na roça e de lavar roupa na beira do rio. Eu não me achava bonita nem feia, eu simplesmente era. Mais uma entre tantas outras moças cujo destino parecia já ter sido escrito na certidão de nascimento. Nascer, trabalhar, casar, ter filhos e morrer. A nossa rotina era imutável. Acordávamos antes do galo cantar. Enquanto meu pai ia para a roça, eu e minha mãe cuidávamos da casa, dos animais, preparávamos a comida. À tarde, sentávamos na varanda para remendar roupas ou fazer renda, um trabalho miúdo que rendia uns trocados na feira da cidade vizinha, Caruaru. Era nesses momentos que minha mãe, com o olhar perdido no horizonte, às vezes suspirava e dizia: "Minha filha, queira Deus que você tenha uma sorte diferente da minha." Sorte, para ela, significava um bom casamento, um homem trabalhador, que não bebesse e que não levantasse a mão. Era o máximo que uma mãe como a minha podia desejar para uma filha. Amor era luxo, uma palavra que a gente só ouvia nas novelas de rádio, que a vizinha rica, Dona Esther, escutava no último volume. Eu não sonhava com amor, sonhava com coisas mais simples. Sonhava em conhecer o mar, que diziam ser uma água que não acabava nunca. Sonhava em ter um vestido de chita novo, sem remendos. Sonhava em poder ler um livro inteiro, mas eu mal sabia juntar as letras. A escola em Riacho Fundo só ia até a 2ª série, e meu pai achava que mulher não precisava de mais estudo do que isso. Ler e escrever o nome já tá de bom tamanho, ele decretava, e a conversa morria ali. A nossa única diversão era a missa aos domingos e as festas de santo. Era nesses eventos que os rapazes e as moças podiam se olhar, trocar sorrisos tímidos sob o olhar vigilante dos pais. Era ali que os casamentos eram arranjados, que os destinos eram selados. Eu ia sempre com a cabeça baixa, o coração apertado. Os rapazes do vilarejo me pareciam todos iguais, brutos, com as mãos grossas e o olhar vazio de quem já tinha aceitado a mesma vida dura dos pais. Eu não queria aquilo, mas não sabia como escapar. Eu era uma moça obediente, calada, engolia os sapos, as ordens, a falta de perspectiva. Mas dentro de mim, num cantinho bem escondido, havia uma brasa acesa, uma vontade de algo mais, algo diferente. Eu só não sabia que nome dar a essa vontade. E era essa brasa, essa pequena chama de rebeldia silenciosa, que me tornaria um alvo fácil para quem soubesse como soprá-la e transformá-la em incêndio. E ele estava para chegar. Um homem que não era dali, que falava diferente, que prometia um mundo que eu só ousava imaginar nos meus sonhos mais secretos. O homem que me daria meu primeiro filho e minha primeira grande desgraça. Osvaldo. Osvaldo não chegou como um trovão, mas como uma brisa fresca no calor do meio-dia. Ele era sobrinho de Dona Esther, a mulher mais rica do vilarejo, e veio da capital, Recife, para passar um tempo no interior, se recuperando de uma fraqueza nos pulmões, como diziam. Ele era diferente de todos os homens que eu já tinha visto. Enquanto os rapazes de Riacho Fundo usavam calças surradas e alpercatas de couro, Osvaldo vestia camisas de botão, de tecido fino, e sapatos que brilhavam mesmo na poeira. O cabelo dele era penteado para trás com brilhantina, e ele tinha um cheiro bom, de sabonete caro, e de um mundo que eu desconhecia. Mas não era só a aparência, era o jeito dele. Ele falava baixo, com as palavras bem pronunciadas, sem o sotaque carregado do nosso povo.
Ele não olhava para mim com a cobiça faminta dos outros rapazes. Ele me olhava com uma curiosidade genuína, como se estivesse vendo não apenas uma moça do sertão, mas uma pessoa. Ele sorria com os olhos antes de sorrir com a boca. A primeira vez que falamos foi na saída da missa. Eu estava ajudando minha mãe a carregar um cesto com as rendas que íamos tentar vender na feira quando ele se aproximou. Bom dia, senhoritas. Permitam-me ajudá-las. Minha mãe quase desmaiou de vergonha e honra. Meu pai, que vinha logo atrás, fuzilou-o com o olhar, mas a presença de Dona Esther ao lado do sobrinho o impediu de dizer qualquer grosseria. Não precisa, moço, muito obrigada, eu disse, baixando os olhos, como tinha sido ensinada. Mas ele insistiu, com uma educação que desarmava qualquer um. Pegou o cesto das minhas mãos e caminhou ao nosso lado. Ele não falou muito, mas fez perguntas. Perguntou sobre a seca, sobre a colheita, sobre o trabalho com a renda. Ele escutava com atenção, como se as nossas vidas simples e sem novidades fossem a coisa mais interessante do mundo. Quando chegamos em casa, ele se despediu com uma leve inclinação de cabeça e "Foi um prazer, Dona Clementina." Ele me chamou pelo nome. Ninguém, além da minha família, me chamava pelo nome. Para o resto do mundo, eu era a filha de Severino. Aquele pequeno gesto acendeu algo em mim. Nos domingos seguintes, nossos olhares se cruzavam na igreja. Ele sempre encontrava um jeito de passar por mim, de dizer um bom dia, de fazer um elogio discreto ao laço no meu cabelo ou ao bordado do meu vestido. E eu, que nunca tinha me importado com essas coisas, comecei a me arrumar com mais cuidado. Comecei a esperar pelo domingo com uma ansiedade que era ao mesmo tempo doce e assustadora. Os encontros secretos começaram de forma inocente. Ele me esperava perto do rio, onde eu ia lavar roupa com minhas irmãs. Enquanto elas brincavam na água, nós conversávamos. Ele me contava sobre a vida na cidade grande, sobre o cinema, os prédios altos, o mar. Ele descrevia as cores do oceano com tanta poesia que eu quase podia sentir o cheiro da maresia. Ele me emprestou um livro, Iracema, de José de Alencar, e me ajudou a ler, pacientemente, sílaba por sílaba. Foi com ele que eu aprendi a viajar sem sair do lugar. Ele me dizia que eu era diferente das outras moças. Dizia que meus olhos tristes, na verdade, eram olhos de quem pensava muito, de quem enxergava além da poeira de Riacho Fundo. Você tem alma de artista, Tina. Essas mãos que fazem renda poderiam pintar quadros. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Eu me sentia vista, de verdade, pela primeira vez na vida. Eu sabia que era perigoso. Sabia que meu pai me mataria se descobrisse. Sabia que a nossa diferença social era um abismo. Ele era o sobrinho da patroa, um homem da cidade. Eu era a filha do agricultor, uma moça sem estudo e sem futuro. Mas quando ele segurou minha mão pela primeira vez, por baixo do pano de um cesto, a pele dele macia contra a minha pele áspera, eu ignorei todos os sinais de perigo. O toque dele era uma promessa. E eu, com a sede de quem vive no deserto, estava disposta a beber de qualquer fonte que me oferecessem. Ele me prometeu o mundo. Prometeu que, assim que se recuperasse, falaria com a tia, que enfrentaria meu pai, que me levaria com ele para Recife. Você não nasceu para viver aqui, Tina. Você nasceu para ver o mar. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra, em cada promessa, em cada olhar. Acreditei porque eu precisava acreditar, porque a alternativa era a vida que minha mãe levava, uma vida de silêncio e resignação. E eu, pela primeira vez, me permiti sonhar que a minha sorte podia, sim, ser diferente. O sertão tem um jeito de guardar segredos. O sol forte parece queimar as palavras no ar antes que elas possam viajar, e o vento que assobia entre os mandacaros parece carregar os sussurros para longe. Nossos encontros se tornaram mais frequentes, mais ousados. A beira do rio já não era segura o suficiente. Passamos a nos encontrar num antigo engenho abandonado, um esqueleto de madeira e pedra que ficava a uma boa caminhada do vilarejo. Era o nosso castelo em ruínas. Lá, protegidos pelas paredes grossas e pelo esquecimento, as conversas se tornaram mais íntimas. Ele falava dos seus próprios medos, da pressão da família para que ele se tornasse advogado, como o pai, quando na verdade ele gostava de escrever poesias. Ele me leu alguns dos seus versos. Eram bonitos, cheios de palavras difíceis que eu não entendia, mas o som da voz dele, declamando só para mim, era música. E foi lá,
Numa tarde em que o céu estava pintado de um laranja tão intenso que parecia fogo, que ele me beijou. Foi um beijo desajeitado, assustado. Meus lábios nunca tinham tocado outros lábios. Meu corpo inteiro tremeu, e por um instante eu achei que ia desmaiar. Mas ele foi gentil. Segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: "Não tenha medo de mim, Tina. Eu nunca vou te machucar." Naquele momento, eu entreguei a ele não só meus lábios, mas minha confiança, minha alma, tudo o que eu era. O amor, ou o que eu pensava ser amor, era uma força avassaladora, uma febre que me consumia por dentro. Eu vivia para aqueles encontros roubados. O trabalho na roça se tornou mais leve, as ordens do meu pai menos pesadas. Eu tinha um segredo, um mundo só meu e de Osvaldo, e isso me dava forças para suportar a realidade cinzenta da minha vida. As promessas dele se tornaram mais concretas. Ele descrevia a casa onde moraríamos em Recife, perto da praia. Falava que eu não precisaria mais trabalhar, que eu poderia estudar, aprender a ler e a escrever direito. "Você vai ser a mulher mais culta e elegante da cidade, meu amor. Vão todos ter inveja de mim." Eu me agarrava a essas imagens como um náufrago a um pedaço de madeira. A inevitável consequência daquela intimidade aconteceu numa noite de lua cheia, dentro do velho engenho. O chão de terra batida, o cheiro de mofo e de cana-de-açúcar velha, o som dos grilos lá fora. Eu estava com medo, um medo profundo, animal. O que estávamos fazendo era um pecado mortal, uma desonra que mancharia minha família para sempre. Mas o medo era menor que o desejo de pertencer àquele homem, de selar nosso pacto de uma forma que parecia definitiva. Ele jurou que aquilo nos unia para sempre, que agora eu era a mulher dele diante de Deus, mesmo que ainda não fôssemos diante dos homens. E mais uma vez, eu acreditei. Nas semanas que se seguiram, uma ansiedade diferente começou a tomar conta de mim. A cada mês, eu esperava pelo meu ciclo com o coração na mão. E um mês, ele não veio, nem no outro. O enjoo matinal, que eu tentei disfarçar como um mal-estar qualquer, se tornou meu companheiro constante. O meu corpo, que eu mal conhecia, começou a me dar sinais que eu não podia mais ignorar. Eu estava grávida. O pânico se instalou em mim. Mas por baixo do pânico, havia uma estranha sensação de certeza. Agora sim, Osvaldo teria que cumprir sua promessa. Agora não havia mais volta. Ele teria que falar com a tia, com meu pai. Teríamos que nos casar. A nossa família iria começar. Esperei por ele no engenho, com as mãos tremendo e o coração batendo descompassado. Quando ele chegou, sorrindo, com uma flor do campo na mão, eu não consegui sorrir de volta. "O que foi, meu bem? Que cara é essa?" ele perguntou, a preocupação genuína em seu rosto. Eu respirei fundo, juntei toda a coragem que tinha no corpo e disse com a voz embargada: "Osvaldo, eu acho que estou esperando um filho seu." O sorriso dele morreu. O rosto, que antes era puro carinho, se transformou numa máscara de espanto e depois de algo que eu não soube identificar. Parecia medo. Ele deu um passo para trás, como se minhas palavras o tivessem empurrado. "O quê? Como assim? Você tem certeza?" Ele gaguejou. "Tenho. Já faz 2 meses que..." Ele passou as mãos pelo cabelo, bagunçando o penteado perfeito. Andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado. "Isso não pode ser, Tina. Não pode. É impossível." "Impossível por quê? Nós..." "Cale a boca", ele disse, e foi a primeira vez que ele usou um tom ríspido comigo. O grito ecoou nas paredes do engenho e no meu coração. "Não fale disso. Ninguém pode saber." "Mas e as suas promessas? O casamento? A nossa casa em Recife?" Eu perguntei, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. Ele parou na minha frente e segurou meus ombros. A delicadeza tinha sumido. O aperto era forte, quase doloroso. "Escute, Tina. Nós temos que ter calma. Eu preciso pensar. Não fale nada pra ninguém, você me entendeu? Ninguém. Eu vou resolver isso. Eu prometo." Ele me deu um beijo apressado na testa e foi embora, me deixando sozinha no engenho em ruínas, com o sol se pondo e a escuridão engolindo o mundo. E pela primeira vez, a promessa dele não soou como uma esperança, mas como uma mentira, a primeira de muitas que viriam. Os dias que se seguiram foram os mais longos e angustiantes da minha vida. Osvaldo sumiu. Não apareceu mais na beira do rio, nem mandou recado, nem me procurou na saída da missa. O silêncio dele era um grito ensurdecedor dentro da minha cabeça. A cada manhã que eu acordava enjoada, o pânico crescia.
Minha barriga ainda não aparecia, mas eu sentia a mudança dentro de mim. Era um segredo que pesava como uma pedra. Minha mãe começou a notar minha palidez, minha falta de apetite. Que bicho te mordeu, menina? Anda mais amuada que boi em tempo de seca. Eu dava desculpas. Dizia que era o calor, uma fraqueza. Mas eu sabia que não podia esconder a verdade por muito tempo. Depois de 2 semanas de tortura, juntei o resto de coragem que me sobrava e fui até a casa de Dona Esther. Era uma ousadia sem tamanho, uma quebra de todas as regras sociais do nosso vilarejo. Bati palmas no portão, com o coração querendo sair pela boca. Uma empregada veio me atender e me olhou de cima a baixo com desdém. Quero falar com o moço Osvaldo, eu disse, a voz trêmula. Ele não está. Voltou para Recife ontem. Ela respondeu seca e fez menção de fechar o portão. Voltou? Mas... Ele não disse nada. Quando ele volta, eu insisti desesperada. A mulher deu uma risadinha. Voltar? Aquele ali não volta mais para esse fim de mundo, não. A tia disse que a saúde dele melhorou. Graças a Deus. Já foi tarde. E bateu o portão na minha cara. Eu fiquei ali, parada, olhando para a madeira pintada de azul, sentindo o chão fugir debaixo dos meus pés. Ele tinha ido embora, sem uma palavra, sem uma despedida. Tinha me deixado para trás com o nosso segredo crescendo dentro de mim. A promessa de resolver tudo tinha sido a sua forma de fugir. A verdade caiu sobre mim com o peso de uma montanha. Eu tinha sido enganada. Foi um passatempo, uma distração para um moço da cidade entediado no sertão. O amor que eu senti, as promessas que ele fez, tudo não passava de uma farsa. E eu, na minha inocência, na minha sede de vida, tinha caído como uma tola. A desonra, o medo e a solidão me engoliram. Não havia mais para onde correr. A barriga ia crescer, a verdade ia aparecer. Em um vilarejo como Riacho Fundo, um segredo desses não dura muito tempo. E não durou. Foi minha própria mãe quem descobriu. Numa tarde, enquanto eu me dobrava de náuseas atrás da casa, ela me encontrou. O olhar dela passou do susto para a compreensão, e da compreensão para um horror mudo. Ela não precisou de palavras. Puxou-me pelo braço para dentro do meu quarto, um cômodo minúsculo que eu dividia com minhas irmãs, e perguntou, com a voz embargada de choro e de raiva: "Quem foi o desgraçado, Clementina?" Eu não consegui responder, apenas chorei. Um choro convulsivo, de quem perdeu tudo. O choro de quem sabe que a vida, como conhecia, tinha acabado. Naquela noite, ela contou ao meu pai. Eu ouvi os gritos da sala. A voz dele, normalmente baixa e controlada, era um trovão. Ele me chamou de perdida, de sem vergonha. Disse que eu tinha manchado o nome da família, que eu era uma desonra que ele não podia carregar. Minha mãe tentou me defender, mas a fúria dele era implacável. Ele entrou no meu quarto, com os olhos vermelhos de ódio. Eu me encolhi na cama, esperando o pior. Ele nunca tinha batido em nós, mas naquele momento eu vi a violência no seu olhar. Ele não me tocou. A arma dele foi outra. "Você vai me dizer quem foi o pai dessa sua desgraça?" Ele ordenou. Entre soluços eu disse o nome. Foi o Osvaldo, o sobrinho de Dona Esther. Meu pai riu. Uma risada amarga, cheia de desprezo. "Você é mais burra do que eu pensava. Acha mesmo que um homem da laia dele vai assumir uma barriga sua? Você se entregou para o primeiro que te disse umas palavras bonitas. Agora arque com as consequências." Ele foi até a casa de Dona Esther no dia seguinte. Voltou de lá mais sombrio do que nunca. Contou para minha mãe, mas eu ouvi tudo da cozinha. Dona Esther e Osvaldo, por telefone, negaram tudo. Disseram que eu era uma moça leviana, que estava tentando dar o golpe, que queria me aproveitar da boa vontade deles. Osvaldo, o homem que jurou nunca me machucar, me pintou como uma oportunista, uma mentirosa. A humilhação foi completa. Meu pai me proibiu de sair de casa. Eu me tornei uma prisioneira, com a minha própria barriga como cela. As minhas irmãs foram proibidas de falar comigo. Eu comia sozinha. Dormia ouvindo os sussurros e os choros da minha mãe. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Na missa, o padre falava sobre o pecado da carne e o castigo divino. As pessoas que me conheciam desde criança agora viravam a cara quando minha mãe passava, cochichavam nas esquinas. A filha de Severino, a perdida. Eu aprendi da forma mais dura o que era ser julgada e condenada sem direito à defesa. Aprendi o peso de ser mulher num mundo de homens, onde a nossa palavra não valia nada contra a de um homem rico e de família importante.
O homem que me prometeu o mar me deixou afogando num poço de vergonha e solidão. A gravidez foi uma jornada solitária, marcada pelo silêncio opressor dentro de casa e pelos olhares cortantes do lado de fora. Meu pai mal dirigia a palavra a mim. Minha mãe me tratava com uma mistura de pena e ressentimento. Eram as mãos dela que me davam um prato de comida, mas eram os olhos dela que me acusavam a cada dia. Eu via no rosto dela o reflexo da sua própria vergonha, a dor de ver a filha se tornar o assunto da boca pequena do vilarejo. Os meses se arrastaram. Minha barriga cresceu, tornando impossível esconder a minha falta. Eu passava os dias trancada no quarto, fazendo renda. O movimento repetitivo das agulhas era a única coisa que acalmava a minha mente. Cada ponto era uma lágrima que eu não chorava. Cada nó era um grito que eu não dava. Quando as dores do parto começaram, no meio de uma noite abafada de verão, foi uma vizinha, Dona Anita, uma parteira velha e de mãos calejadas, quem veio me ajudar. Meu pai se recusou a ficar em casa. Saiu batendo a porta, como se o som do meu sofrimento fosse uma ofensa para ele. Minha mãe ficou, mas seu rosto era uma pedra. Foi um parto difícil, longo. Em meio à dor que rasgava meu corpo, eu não pensei em Osvaldo. Pensei na criança que estava vindo. Que culpa ela tinha de tudo aquilo? Que mundo era esse que a esperava, já marcada pela história dos pais? Em algum momento, no alto sofrimento, eu fiz uma promessa a mim mesma e àquele ser que lutava para nascer. Eu seria forte por nós dois. Eu o protegeria de toda a maldade e de todo o julgamento que nos esperava. E então, ele nasceu. Um menino, pequeno, enrugado, chorando a plenos pulmões. Quando Dona Anita o colocou nos meus braços, o mundo lá fora desapareceu. O barulho dos grilos, o cheiro de suor e sangue no quarto, a expressão dura da minha mãe, tudo sumiu. Só existia ele, aquele pacotinho de gente que dependia inteiramente de mim. Olhando para o seu rostinho, eu senti um amor tão violento, tão avassalador, que me deu uma força que eu não sabia que possuía. Eu o chamei de Júlio, um nome simples, forte. A chegada de Júlio não amoleceu o coração do meu pai. Ele mal olhava para o neto. Para ele, o menino era a prova viva da minha desonra. A vida em casa se tornou insustentável. A tensão podia ser cortada com uma faca. Eu sabia que não podia continuar ali. Não era justo com o meu filho crescer num lugar onde não era amado, onde era visto como um erro. Quando Júlio completou 6 meses, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Numa madrugada, enquanto todos dormiam, arrumei uma pequena trouxa com umas poucas roupas para mim e para ele. Deixei um bilhete para minha mãe, pedindo perdão por tudo e agradecendo por, apesar de tudo, não ter me colocado na rua. Com o coração em pedaços por deixar minhas irmãs, mas com a certeza de que estava fazendo o certo, eu peguei meu filho nos braços e saí de casa. Não olhei para trás. Fui para Caruaru. Era a cidade grande mais próxima, um lugar onde eu esperava me perder na multidão, me tornar anônima. Não conhecia ninguém. Dormi as primeiras noites no albergue da igreja. Durante o dia, com Júlio amarrado ao meu corpo num pano, eu batia de porta em porta, procurando trabalho. Qualquer coisa. Lavar, passar, cozinhar. As portas se fechavam na minha cara. Uma moça jovem com um filho de colo e sem marido não era bem vista. As mulheres desconfiavam. Os homens olhavam com cobiça. Foram semanas de desespero, de fome. Cheguei a pensar em desistir, em voltar para a casa dos meus pais e aceitar a humilhação. Mas então eu olhava para o meu filho, para os olhinhos dele confiando em mim, e a força voltava. Finalmente, uma senhora, Dona Elvira, viúva e dona de uma pequena pensão, teve pena de mim. Ela me ofereceu um quartinho nos fundos e um prato de comida em troca de trabalho. Eu aceitei na hora. A minha vida se resumiu a isso: acordar antes do sol, limpar os quartos, cozinhar, lavar a roupa dos hóspedes, tudo com Júlio por perto, ora dormindo numa caixa de papelão na cozinha, ora engatinhando pelo chão encerado. Era um trabalho duro, exaustivo, mas era um trabalho honesto. Eu estava sustentando meu filho com o suor do meu rosto. Aos poucos, fui conquistando a confiança de Dona Elvira. Ela era uma mulher severa, mas justa. Viu que eu era trabalhadora e dedicada. Com o tempo passou a me tratar com um carinho contido, quase maternal. Júlio se tornou o xodó da pensão. Eu não tinha amigos, não tinha vida social. Minha única alegria, meu único propósito, era ver meu filho crescer forte e saudável. Cada sorriso dele, cada palavra nova,
Cada passo desajeitado era a minha recompensa. Ele era a minha vingança silenciosa contra o mundo que tinha tentado me destruir. Osvaldo era uma memória distante, uma cicatriz que às vezes doía em noites de solidão, mas que eu aprendi a ignorar. Eu não precisava dele. Eu não precisava de ninguém. Eu tinha o meu filho, e isso bastava. Os anos em Caruaru passaram como as contas de um rosário sendo rezadas, um dia depois do outro, numa rotina de trabalho e devoção ao meu filho. O tempo, que na juventude parecia se arrastar, de repente pegou velocidade. Júlio deixou de ser o bebê que dormia numa caixa de papelão e se tornou um menino sapeca, correndo pelos corredores da pensão de Dona Elvira, que já o tratava como neto. Quando ele fez 7 anos, eu o matriculei na escola pública. Foi um dos dias mais orgulhosos da minha vida. Vê-lo de uniforme, com a mochila maior que ele nas costas, me encheu de uma emoção que transbordava pelos olhos. Eu, que mal sabia ler, estava dando ao meu filho a chance que eu nunca tive. Todas as noites, sentada na beirada da sua cama, no nosso quartinho apertado, eu o ajudava com as lições. Na verdade, era ele quem me ensinava. Eu aprendi a ler de verdade com os livros da escola do meu filho. A vida continuava dura. O dinheiro era curto. Mal dava para o essencial. Mas nunca faltou comida na nossa mesa. Nem amor no nosso pequeno lar. Eu economizava cada centavo. Deixava de comprar um vestido novo para mim para poder comprar um caderno ou um lápis de cor para ele. Minha vida girava em torno dele. Eu não queria que ele sentisse falta de nada, especialmente de um pai. Claro que as perguntas vieram. Na escola, os outros meninos falavam dos pais. Um dia, Júlio chegou em casa com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, por que eu não tenho pai? Onde ele está? Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu o abracei forte e decidi que não mentiria para ele. Não com os detalhes sórdidos, não com a dor da humilhação, mas com a verdade que importava. Meu filho, eu disse, olhando nos olhos dele. Algumas famílias são formadas por um pai, uma mãe e os filhos. Outras são diferentes. A nossa família somos eu e você. E o amor que eu tenho por você é tão grande que preenche o espaço de qualquer pessoa que esteja faltando. Sobre o pai dele, eu disse apenas que era um homem que tinha feito uma escolha errada há muito tempo e que não merecia o amor de um filho tão maravilhoso como ele. Júlio pareceu entender, ou pelo menos aceitar. Ele nunca mais tocou no assunto com a mesma dor. A nossa cumplicidade era o nosso escudo. Quando Júlio se tornou adolescente, as coisas ficaram mais difíceis. Ele era um bom menino, estudioso, responsável, mas eu via nos olhos dele a sombra de ser o filho da mãe solteira. Caruaru era maior que Riacho Fundo, mas ainda era uma cidade com seus preconceitos. Ele nunca me culpou, nunca me disse nada, mas eu sabia que ele sofria com os cochichos, com a ausência de uma figura paterna. Ele se tornou mais fechado, mais protetor comigo. Dona Elvira faleceu quando Júlio tinha 16 anos. Foi um golpe duro. A pensão foi vendida pelos herdeiros, e nós tivemos que nos mudar. Fomos morar numa casinha alugada, bem simples, num bairro mais afastado. Eu consegui emprego como cozinheira numa casa de família rica. O trabalho era ainda mais pesado, mas o salário era um pouco melhor. Júlio, para me ajudar, começou a trabalhar como empacotador num supermercado depois da escola. Eu me sentia culpada por ele ter que assumir responsabilidades tão cedo, mas ele insistia. É pra gente, mãe. Nós somos uma equipe. Os anos se passaram. Júlio terminou a escola, conseguiu um emprego melhor numa loja de tecidos no centro. Era um rapaz bonito, sério, respeitado. Tinha se tornado um homem de bem, apesar de tudo. O meu maior orgulho. Ele insistiu que eu parasse de trabalhar na casa da família. A senhora já trabalhou demais nessa vida, mãe. Agora deixa que eu cuido da senhora. Eu relutei, mas acabei cedendo. Passei a cuidar apenas da nossa casa, a fazer uns bicos de costura para as vizinhas. Aos 50 e poucos anos, eu finalmente tive um pouco de paz. A cicatriz chamada Osvaldo já não doía mais. Era apenas uma parte distante da minha história. O prólogo de uma vida que eu tinha construído com as minhas próprias mãos. Meus pais já haviam falecido. Minhas irmãs tinham se casado. E eu tinha pouco contato com elas. Minha família era Júlio. Meu mundo era ele. Eu achava que o drama da minha vida tinha ficado para trás. Achava que a velhice seria um tempo de calmaria, de cuidar do meu jardim, de ver meu filho prosperar e quem sabe um dia de ser avó. Eu olhava para trás e sentia uma ponta de orgulho. Eu tinha sobrevivido.
Tinha vencido. Mal sabia eu que a vida estava apenas me dando um longo respiro antes de me arrastar de volta para o olho do furacão. O passado, que eu julgava enterrado e esquecido, estava prestes a bater à minha porta, não com o rosto de um jovem sedutor, mas com a face envelhecida e doente do homem que eu nunca mais esperei ver na vida. A notícia chegou como um vento frio numa tarde quente, trazida por Dona Lourdes, minha vizinha e única amiga de verdade. Ela entrou na minha cozinha sem bater, com o rosto afogueado de quem traz uma fofoca urgente. "Tina, tu não vai acreditar em quem voltou para Caruaru", ela disse, se abanando com um pedaço de jornal. Eu estava limpando feijão, e o barulho das pedrinhas caindo no prato era o único som no ambiente. "Quem, mulher? Algum artista da televisão? Quem dera. É Osvaldo, o sobrinho da falecida Dona Esther, aquele que morava aqui há uma eternidade." O meu coração deu um salto, e depois pareceu parar de bater. As minhas mãos congelaram sobre o feijão. Osvaldo. Um nome que eu não pronunciava em voz alta há quase 50 anos. Um nome que pertencia a outra vida, a outra mulher. "O que ele veio fazer aqui?" perguntei, tentando manter a voz firme, como se a notícia não me afetasse em nada. "Dizem que a mulher dele morreu há uns meses, e ele adoeceu. Câncer, parece. A filha, uma tal de Letícia que mora em São Paulo, não quis saber dele, então ele vendeu o que tinha por lá e voltou para cá. Comprou uma casinha aqui perto, no bairro dos Pinheiros. Diz que quer morrer na terra onde passou a juventude." Dona Lourdes continuou falando, mas eu já não ouvia mais nada. As palavras dela se misturavam a um zumbido dentro da minha cabeça. Ele estava aqui, na mesma cidade, doente, sozinho. Um turbilhão de emoções me invadiu. Raiva. A raiva antiga e adormecida pelo abandono e pela humilhação. Desprezo, pelo homem fraco que ele sempre foi. E para minha surpresa e vergonha, uma ponta de compaixão. Morrer sozinho. Eu sabia o que era a solidão. Tinha sido minha companheira por quase toda a vida. "Tina, tu tá bem? Ficou mais branca que cera", disse Dona Lourdes me tocando no braço. "Tô bem, sim. É só o calor." Menti. Bobagem. Esse homem não me diz mais respeito. Mas era mentira. A presença dele na cidade, mesmo que eu não o visse, perturbava a paz que eu tinha levado décadas para construir. Era como saber que uma cobra venenosa estava escondida no seu quintal. Você pode não a ver, mas não consegue relaxar. Naquela noite, contei a Júlio. Ele estava jantando, e a notícia o fez largar o garfo no prato. O rosto dele se fechou numa máscara de fúria contida. "Esse canalha teve a coragem de voltar?" ele disse, a voz baixa e perigosa. "Calma, meu filho. Ele não veio atrás de nós. Pelo que soube, está doente, no canto dele. Melhor que fique. Se eu cruzar com esse homem na rua, não respondo por mim", ele disse, e eu vi nos olhos dele o reflexo de toda a dor que a ausência de um pai lhe causou. A dor que eu tentei tanto proteger. "Não fale assim, Júlio. Não vale a pena sujar seu coração com ódio por causa dele. Ele já está recebendo o castigo que merece." Mas Júlio não se acalmou. Para ele, Osvaldo não era apenas um estranho. Era a personificação de todo o sofrimento da mãe, de toda a vergonha que ele, de raspão, sentiu na infância. A volta de Osvaldo tinha reaberto uma ferida que meu filho, mais do que eu, ainda carregava. Eu decidi que a melhor coisa a fazer era ignorar, fingir que ele não existia. Caruaru era grande o suficiente para nós dois. Eu continuaria com a minha vida, com a minha rotina, e ele com a dele. Não tínhamos nada a ver um com o outro, mas o destino às vezes tem um senso de ironia cruel. Algumas semanas depois, eu estava na feira, comprando umas verduras, quando ouvi uma pequena confusão. Um senhor tinha passado mal, caído no meio da multidão. As pessoas se aglomeraram ao redor. Curiosa, eu me aproximei para ver se podia ajudar. E então eu o vi, caído no chão, pálido, com a respiração fraca. O cabelo, que um dia fora preto e brilhante, agora era ralo e completamente branco. O rosto, antes liso e arrogante, era um mapa de rugas e sofrimento. Ele usava roupas simples, gastas. Não parecia em nada o moço elegante da capital. Mas eu o reconheci, mesmo depois de quase 50 anos. Os olhos, fechados de dor, ainda eram os mesmos. Era Osvaldo. E o meu passado, que eu achava estar a uma distância segura, estava agora caído aos meus pés, desamparado e pedindo ajuda. O mundo ao meu redor
pareceu se mover em câmera lenta. As vozes das pessoas, o barulho da feira, tudo se tornou um zumbido distante. Meu primeiro impulso foi virar as costas e ir embora. Aquele homem não era problema meu. Ele tinha me negado, me humilhado, me abandonado. Ele não merecia nem um pingo da minha pena. Mas então ele abriu os olhos. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram. Havia confusão e dor nos olhos dele, mas por uma fração de segundo eu vi um lampejo de reconhecimento. E em seguida, um profundo e avassalador sentimento de vergonha. Ele desviou o olhar, como se a minha presença ali fosse o golpe final na sua já combalida dignidade. E foi essa vergonha no rosto dele, e não qualquer sentimento de carinho ou perdão, que me fez agir. A Clementina de 18 anos teria fugido, chorando. A mulher de 65, endurecida pela vida, não. Ver o homem que um dia teve tanto poder sobre mim, agora tão frágil e quebrado, despertou algo inesperado. Não era amor, não era perdão. Era uma espécie de força, a constatação de que, no final das contas, eu era a que tinha sobrevivido melhor. Abram espaço, deixem o homem respirar, eu disse, com uma autoridade que surpreendeu a mim mesma. As pessoas, vendo que alguém tomava essa iniciativa, se afastaram um pouco. Eu me ajoelhei ao lado dele. O senhor está me ouvindo? Consegue falar? Perguntei, a voz profissional, como se ele fosse um completo estranho. Ele apenas assentiu com a cabeça, com dificuldade. Alguém chame uma ambulância, gritei para a multidão. Um rapaz pegou o celular e se afastou para ligar. Eu peguei meu lenço, molhei com um pouco de água de uma garrafa que uma vendedora me ofereceu e passei na testa suada dele. O toque foi impessoal, prático. Mas ao sentir a pele dele, fria e úmida, uma onda de memórias me atingiu. Lembrei das mãos dele, jovens e macias, segurando as minhas. Lembrei da voz dele, sussurrando promessas no meu ouvido. A contradição entre o passado e o presente era tão brutal que me deixou tonta. Ele tentou dizer alguma coisa. Tina, a voz era um sussurro rouco, quase inaudível. Não fale nada, poupe suas forças. A ajuda já está a caminho. Respondi, sem olhá-lo nos olhos. A ambulância chegou, e os paramédicos o colocaram numa maca. Enquanto o levavam, um deles se virou para mim. A senhora é parente dele? Não, respondi rápido demais. Sou apenas uma conhecida. Eu o observei ser colocado na ambulância, e as portas se fecharem. Por um momento, pensei em ir embora, voltar para a minha vida, e esquecer o que tinha acontecido. Mas algo me prendeu ali. Talvez fosse a lembrança do olhar de vergonha dele. Talvez fosse uma necessidade de encerrar aquele capítulo de uma vez por todas. Peguei um táxi e fui para o hospital público. Na recepção, perguntei por ele, dando o nome que ouvi os paramédicos dizerem: Osvaldo Pereira. Fiquei esperando na sala de espera lotada, sentada numa cadeira de plástico duro, por horas. Finalmente um médico me chamou. A senhora que acompanhou o senhor Osvaldo? Sim. Como ele está? Ele teve uma queda de pressão brusca, provavelmente um efeito colateral da quimioterapia. Está desidratado e muito fraco. Vai precisar ficar em observação. Ele nos disse que não tem família aqui na cidade. A senhora poderia nos dar algum contato? Eu hesitei. Poderia simplesmente dizer que não o conhecia direito e ir embora. Seria o mais sensato, o mais justo comigo mesma. Mas as palavras não saíram. Eu posso avisar a filha dele. Mas ela mora longe, eu disse, lembrando do que Dona Lourdes tinha me contado. Por enquanto, eu posso ficar responsável. Não sei por que eu disse aquilo. Foi um impulso, uma decisão que minha cabeça não entendeu, mas que meu coração, por algum motivo torto, tomou. O médico me agradeceu e me deu permissão para vê-lo. Ele estava num quarto pequeno com outro paciente. Estava deitado, com soro no braço. Parecia ainda menor e mais frágil na cama de hospital. Quando entrei, ele abriu os olhos. Você veio, ele sussurrou. Vim, eu respondi, parando perto da porta, mantendo uma distância segura. O médico disse que você precisa descansar. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Um silêncio cheio de quase 50 anos de palavras não ditas, de dor, de raiva, de vidas que seguiram caminhos opostos. Tina, Ele começou, a voz embargada. Me perdoe. Aquelas duas palavras que eu esperei ouvir por uma vida inteira, agora soavam vazias, tardias demais. Perdão não enche barriga nem apaga o passado, Osvaldo, eu disse, a voz fria como gelo.
Descanse. Amanhã eu tento ligar para a sua filha. Virei as costas e saí do quarto antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Eu não estava ali para ouvir desculpas. Eu não sabia exatamente por que estava ali, mas com certeza não era para perdoá-lo. Pelo menos, era o que eu dizia a mim mesma. O que começou com um ato impensado de compaixão na feira se transformou, aos poucos, numa rotina bizarra e indesejada. Eu consegui o telefone da filha dele, Letícia, com uma enfermeira. Liguei. A voz do outro lado da linha era fria e distante. Quando expliquei a situação, ela suspirou com impaciência. Olha, senhora, eu agradeço a sua preocupação, mas meu pai é um homem adulto. Ele escolheu voltar para essa cidade. Agora tem que se virar. Eu tenho meu trabalho, minha família aqui em São Paulo. Não posso largar tudo para cuidar dele. Se ele precisar de algo, que contrate uma enfermeira. A frieza dela me chocou. Desliguei o telefone com um gosto amargo na boca. O homem que abandonou o próprio filho estava agora sendo abandonado pela filha que criou. A ironia da vida era, por vezes, de uma perfeição cruel. Osvaldo teve alta 2 dias depois, mas estava fraco demais para se cuidar sozinho. O médico foi claro. Ele precisava de ajuda, de alguém que lhe preparasse as refeições, que garantisse que ele tomasse os remédios na hora certa. Sem ninguém para assumir essa responsabilidade, ele teria que ir para um asilo público. A imagem dele, um homem doente e sozinho, num asilo, mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Não era por ele, era por mim. Eu, que construí minha vida com base na decência e na força, não conseguia virar as costas para um ser humano naquela condição, mesmo que esse ser humano fosse ele. Tomei uma decisão que contrariava toda a lógica e todo o instinto de autopreservação. Eu posso ajudar, disse ao médico. Pelo menos por enquanto. Contei a Júlio naquela noite. A reação dele foi de fúria e incredulidade. A senhora enlouqueceu, mãe? Ajudar esse homem? O homem que te destruiu, que nunca quis saber de mim? A senhora vai cuidar dele? Depois de tudo? Meu filho, não é por ele. É por mim. Eu não sou como ele. Eu não abandono as pessoas à própria sorte. É só por um tempo, até ele se recuperar um pouco. É uma questão de humanidade. Humanidade com quem não foi humano com a senhora? Isso não é humanidade, mãe. É loucura. Eu não aceito isso. Não quero esse homem perto da senhora. Perto de nós. Tivemos a nossa primeira grande briga em anos. Júlio não entendia. Como poderia? Ele só via o monstro que assombrou a nossa história. Eu via um velho doente e patético, que já não representava ameaça alguma. No final eu disse: a decisão é minha, Júlio. Eu já sou bem crescida para saber o que faço. E assim começou. Eu ia à casa dele todos os dias. Era uma casinha pequena, alugada, com poucos móveis. Estava suja e desorganizada. Eu limpava, cozinhava uma sopa, separava os remédios e ia embora. No começo, mal nos falávamos. Eu fazia o que tinha que ser feito com uma eficiência fria, profissional. Ele me observava em silêncio, com um olhar de cachorro sem dono. Aos poucos, o silêncio foi sendo quebrado. Ele começou a falar, a contar da vida dele, da esposa que morreu, da filha que se afastou, dos negócios que deram errado. Ele não pedia perdão diretamente, mas em tudo o que ele dizia havia um tom de arrependimento, de uma vida que não tinha saído como o planejado. Eu não respondia, apenas ouvia. Era como se, ao ouvir a história de fracasso dele, a minha própria história de luta e superação se tornasse ainda maior. Eu não sentia pena. Sentia uma superioridade moral que, admito, me fazia bem. Mas o convívio diário amolece até as pedras mais duras. Comecei a ver não o fantasma do passado, mas o homem presente. Um velho solitário, assustado com a doença e com a morte que se aproximava. A raiva foi dando lugar a uma espécie de compaixão resignada, a mesma que eu sentiria por qualquer vizinho doente. Houve uma tarde em que cheguei e o encontrei chorando baixinho na poltrona. A sessão de quimioterapia tinha sido particularmente difícil. Ele estava fraco, enjoado, e a solidão parecia pesar sobre ele mais do que a própria doença. Pela primeira vez, eu senti uma pontada de genuína piedade. Sentei-me ao lado dele e, sem pensar, coloquei a mão sobre a sua. Vai passar, eu disse com a voz mansa. Ele segurou a minha mão e a apertou com a pouca força que tinha. Você é um anjo, Tina. Depois de tudo que eu te fiz, você ainda cuida de mim. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim.
A barreira de gelo que eu mantive por semanas, por anos, derreteu. Não era amor, não era paixão. Era a conexão de duas pessoas velhas, no fim da vida, compartilhando um momento de profunda vulnerabilidade. Éramos dois sobreviventes, cada um com suas cicatrizes, seus arrependimentos. O que aconteceu em seguida não foi planejado, não foi pensado. Foi um gesto nascido daquela solidão compartilhada, daquele momento de fraqueza. Um abraço se tornou um beijo, um toque levou a outro. Não foi a paixão ardente da juventude. Foi algo triste, desesperado, a busca de dois corpos cansados por um pouco de calor humano, por um alívio momentâneo da solidão esmagadora. Foi um erro nascido da compaixão, da memória e de uma carência que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Um erro que, eu logo descobriria, teria a consequência mais improvável e devastadora de toda a minha vida. Depois daquela tarde, uma estranha normalidade se instalou entre nós. Fingimos que nada tinha acontecido. Continuei indo à casa de Osvaldo, cuidando dele, mas agora havia uma tensão no ar, uma consciência dos corpos que antes não existia. Eu me sentia suja, confusa. Tinha traído a mim mesma, a memória da minha luta, a dignidade que eu tanto prezei. Tinha traído meu filho, que me avisara para ficar longe. A culpa me corroía. Para piorar, comecei a me sentir mal. Um cansaço que não passava, mesmo quando eu dormia a noite inteira. As comidas começaram a me enjoar. O cheiro do café, que eu sempre amei, me revirava o estômago. Minhas amigas da vizinhança diziam que era coisa da idade. É a menopausa tardia, Tina, dizia Dona Lourdes. Às vezes ela dá esses coices mesmo depois de anos. Deve ser a pressão alta, dizia outra. Você precisa se cuidar. Eu concordava. Tentava me convencer de que era isso mesmo. Velhice. O corpo reclamando das décadas de trabalho duro. Eu tinha 65 anos, afinal. Era natural que a máquina começasse a falhar. Tentei chás, remédios caseiros, mas os sintomas persistiam e até pioravam. As tonturas se tornaram frequentes. Uma vez, quase caí na rua. Júlio notou. Mãe, a senhora não parece bem. Está pálida, mais magra. Por que não vamos ao médico? Não é nada, meu filho. É só uma fraqueza. Já vai passar. Eu tinha medo de ir ao médico. Medo de descobrir uma doença grave, como a de Osvaldo. Medo de dar trabalho, de me tornar um fardo para o meu filho, que já tinha carregado tanto peso por minha causa. Adiei o quanto pude. A situação com Osvaldo também me consumia. Ele parecia ter interpretado aquele nosso momento de fraqueza como uma reconciliação. Começou a fazer planos absurdos. Quando eu melhorar, Tina, nós podíamos, quem sabe, acertar as coisas. Ele disse um dia, com um brilho esperançoso no olhar. Podíamos viver juntos. Eu tenho um dinheirinho guardado. Posso te dar o conforto que eu te neguei na juventude. Ouvir aquilo me encheu de um misto de nojo e pânico. Não fale besteira, Osvaldo. Eu estou te ajudando porque você está doente. Só por isso. Não existe nós. Mas ele não parecia ouvir. Na mente delirante dele, a minha presença ali era a prova de que eu o tinha perdoado, de que o amor antigo ainda existia. Ele me chamava de meu anjo. Tentava segurar a minha mão. Eu me esquivava, cada vez mais desconfortável. A culpa por ter cedido àquela fraqueza crescia a cada dia. Os meus sintomas pioravam. Os enjoos matinais eram violentos. Eu me levantava de madrugada para vomitar, escondida de Júlio. Meu corpo parecia estar se revoltando contra mim. Comecei a notar outras mudanças. Meus seios estavam doloridos, sensíveis, e uma fome estranha, um desejo por comidas que eu nem gostava tanto, como goiabada com queijo, me assaltava em horas inusitadas. Uma noite, eu estava deitada, tentando dormir, quando senti um leve tremular no meu baixo ventre. Um espasmo, um movimento sutil, quase imperceptível, mas eu conhecia aquela sensação. Conhecia muito bem. Tinha sentido aquilo quase 50 anos atrás. O sangue gelou nas minhas veias. O coração disparou. Não podia ser. Era impossível. Loucura. Coisa da minha cabeça. Um sintoma da idade, um gás. Qualquer coisa, menos aquilo. Mas a semente da dúvida, uma dúvida monstruosa e absurda, foi plantada. Eu comecei a observar meu corpo com um pavor crescente. A minha cintura, que sempre fora fina, parecia um pouco mais cheia. Os meus vestidos, um pouco mais apertados. Eu me olhava no espelho
mas não conseguia acreditar no que meus sentidos me diziam. Era um delírio, uma peça que a minha mente e o meu corpo envelhecido estavam me pregando. Afinal, mulheres da minha idade não engravidam, avós não têm bebês. Era uma lei da natureza, uma certeza tão sólida quanto o sol nascer todo dia, mas a cada dia que passava, a cada enjoo, a cada pontada de desejo, a certeza se esfarelava um pouco mais, dando lugar a um terror que eu não tinha palavras para descrever. Foi Dona Lourdes quem me arrastou para o médico. Ela me viu passar mal na calçada, uma tontura tão forte que precisei me apoiar no muro para não cair. Chega, Tina! Isso não é normal. Você vai comigo ao postinho amanhã, e não quero saber de desculpas. Amizade é para essas coisas. Eu não tive forças para argumentar. No fundo, eu sabia que precisava enfrentar a verdade, por mais aterrorizante que ela fosse. O postinho estava lotado, como sempre. O cheiro de doença e de desinfetante barato me embrulhava o estômago. Depois de horas de espera, fui chamada por um médico jovem, de rosto bondoso, o Dr. Mateus. Eu descrevi meus sintomas, tentando parecer calma, casual. O cansaço, os enjoos, as tonturas. Ele ouviu com atenção, fez anotações. Pode ser muita coisa, dona Tina, desde uma labirintite até questões de pressão. Vamos fazer uns exames de rotina para investigar. Sangue, urina, e vou pedir também um ultrassom abdominal, só para vermos se está tudo bem por dentro. Eu concordei, aliviada por ele não ter rido da minha cara. Fiz os exames ali mesmo. A enfermeira que tirou meu sangue foi gentil. A senhora parece nervosa. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Eu sorri, um sorriso fraco. Ela não fazia ideia do monstro que eu imaginava estar criando. A espera pelos resultados foi uma tortura. Cada dia era uma eternidade. Eu mal dormia, mal comia, perdia ainda mais peso, o que tornava a minha suspeita ainda mais absurda. Como eu poderia estar grávida e emagrecendo? Uma semana depois, o telefone tocou. Era do posto de saúde. Dr. Mateus queria falar comigo. Pediu que eu fosse até lá no dia seguinte. Meu coração foi parar na boca. Notícia ruim eles não dão por telefone. Era câncer. Tinha que ser. Um tumor no estômago. Era isso que causava os enjoos. A ideia, por mais terrível que fosse, me pareceu quase um alívio comparada a outra possibilidade. Fui sozinha ao consultório. Não quis preocupar Júlio. Sentei-me na mesma cadeira de plástico, as mãos suando frio. E então, aconteceu a cena que descrevi no começo desta história. O momento em que a minha vida, que já era um novelo complicado, se tornou um emaranhado impossível de desatar. A senhora está grávida, dona Clementina. Aquelas palavras, que da primeira vez que as ouvi, aos 18 anos, trouxeram medo e uma ponta de esperança. Agora traziam apenas um profundo e absoluto desespero. Eu ri, um som oco e sem vida. Pedi para ele repetir, para verificar os exames. Eu discuti, argumentei. Disse que era um erro de laboratório, uma troca de nomes. Doutor, Mateus foi paciente. Ele me mostrou os papéis. Os níveis hormonais altíssimos, inconfundíveis. A ciência não mente, dona Tina. Eu sei que é um choque. É um fenômeno raríssimo, conhecido como gravidez geriátrica tardia. A maioria dos casos acontece com tratamento, mas espontaneamente é quase um milagre médico. Milagre. Que palavra amarga. Ele me levou para a sala de ultrassom. Vamos ver. A imagem não mente. Deitada naquela maca, com o gel frio na minha barriga, eu fechei os olhos. Não queria ver. Não queria confirmar. Mas o som que veio do aparelho foi inconfundível. Um som rítmico, rápido. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. O som de um coração batendo. Um coraçãozinho forte, vivo, dentro de mim. Está ouvindo? Disse Dr. Mateus com a voz suave. É o coração do seu bebê. Está tudo perfeito com ele. Cerca de 12 semanas de gestação. Ele virou a tela para mim. E ali, naquela imagem borrada em preto e branco, eu vi. Uma pequena mancha, um contorno de um ser minúsculo, com uma cabecinha, bracinhos, uma vida, real, inegável. As lágrimas que eu segurei por semanas finalmente vieram. Um choro silencioso que sacudia meu corpo inteiro. Não eram lágrimas de alegria, eram lágrimas de pavor. Como eu ia contar isso para o meu filho, Júlio, que me via como uma fortaleza, uma rocha de dignidade? Como eu ia explicar que, na minha velhice, eu tinha cometido o mesmo erro da minha juventude, e com o mesmo homem,
Como eu ia enfrentar o mundo? Uma avó grávida. A notícia seria um escândalo. A fofoca, a zombaria, o julgamento. Eu, que lutei a vida inteira para conquistar um pingo de respeito, estava prestes a me tornar motivo de chacota. E Osvaldo? O que ele faria? Usaria isso para me prender a ele? E a família dele, a filha fria e distante? Saí do consultório do Dr. Mateus como um zumbi. O sol lá fora parecia forte demais. O barulho da rua, alto demais. Eu andei sem rumo pelas ruas de Caruaru, com a imagem do ultrassom e o som daquele coraçãozinho ecoando na minha mente. Aquele pequeno ser, que não tinha culpa de nada, era ao mesmo tempo a prova viva da minha fraqueza e a minha nova e aterrorizante realidade. Eu estava grávida de Osvaldo, de novo, e dessa vez a queda prometia ser muito, muito maior. O segredo de uma gravidez é como uma goteira. Por mais que você tente abafar, uma hora a mancha aparece e todo mundo vê. No meu caso, não demorou muito. Em cidades como Caruaru, as notícias voam mais rápido que passarinho. A enfermeira do posto de saúde comentou com a prima, que contou para a vizinha, que era cliente da padaria onde a cunhada de Dona Lourdes comprava pão. Em menos de uma semana, a história da velha grávida já era o assunto principal das rodas de conversa. No começo, era tratado como um boato absurdo, uma fofoca maluca, mas as pessoas começaram a me olhar diferente na rua. Os olhares de curiosidade se tornaram olhares de espanto, e depois, de zombaria. Eu ouvia os cochichos quando passava. É ela, a tal Clementina. Dizem que tá esperando o menino. Misericórdia com essa idade? Deve ser doença. Ou então é sem vergonhice mesmo. Eu me tranquei em casa. A vergonha era um manto pesado que me sufocava. Eu ainda não tinha tido coragem de contar a Júlio. E a cada dia que passava, o medo da reação dele me paralisava. A tempestade estourou de vez quando a notícia chegou aos ouvidos de quem mais me apavorava. Letícia, a filha de Osvaldo. Não sei como ela soube, se alguém ligou para ela ou se ela ficou sabendo por parentes distantes. Mas um dia, um carro caro, com placa de São Paulo, parou na frente da minha casa humilde. Dela desceu uma mulher alta, elegante, vestida com roupas que valiam mais do que tudo que eu tinha dentro de casa. O cabelo loiro bem cortado, os óculos de sol de grife, a bolsa de couro. Ela não bateu palmas. Bateu na porta com os nós dos dedos, com força, como se fosse a polícia. Eu abri a porta e dei de cara com ela. O rosto era uma máscara de desprezo e fúria. Clementina Souza? Ela perguntou, a voz cortante. Sou eu. Eu sou Letícia, filha de Osvaldo Pereira. Acho que temos um assunto a tratar. Ela entrou sem ser convidada, olhando para a minha sala simples com nojo. Então é aqui que a senhora mora. Bem humilde, não é? Dá para entender a pressa em arrumar um futuro melhor. Eu não sei do que a senhora está falando, eu disse, abraçando meu próprio corpo, tentando me proteger da hostilidade dela. Ah, não sabe? Ela riu, uma risada sem alegria. Não se faça de desentendida. Fiquei sabendo da história absurda que a senhora anda espalhando pela cidade, que está grávida do meu pai. É preciso ter muita coragem ou muito descaramento para inventar uma mentira dessas. Eu não inventei nada. É a verdade. Verdade? Ela cuspiu a palavra. A senhora é uma velha, pelo amor de Deus. E meu pai é um homem doente, moribundo. A senhora acha que eu vou acreditar que ele, no estado em que se encontra, engravidou uma... A Nela me olhou de cima a baixo. Uma pessoa como a senhora? Isso é ridículo. Eu não lhe devo satisfações, senhora. Ah, deve sim. Porque a senhora está tentando dar um golpe baixo e nojento. Está querendo se aproveitar da doença dele para arrancar dinheiro, para tentar botar a mão na pequena herança que ele tem. Mas eu não vou deixar. Eu sei muito bem o seu tipo. Mulherzinha do interior, caçadora de dotes. Cada palavra dela era uma facada. Eu senti o sangue subir ao meu rosto, uma raiva que eu não sentia há anos. A senhora não sabe nada sobre mim, eu disse, a voz tremendo de fúria. A senhora não sabe o que o seu pai me fez há 50 anos. Não sabe que eu criei um filho dele sozinha, com muito suor e muita honra, sem nunca ter lhe pedido um centavo. A revelação pareceu pegá-la de surpresa por um instante, mas ela se recuperou rápido. Mais mentiras. Que conveniente, não é?
Inventar agora um filho do passado para dar mais força à sua historinha. Você é mais esperta do que eu pensava. Mas não vai funcionar comigo. Ela deu um passo em minha direção, o dedo em riste. Escute bem, eu vou tirar meu pai das suas garras. E se a senhora continuar com essa farsa, eu vou à polícia. Vou processá-la por calúnia, por extorsão. Eu vou destruir o pouco de reputação que a senhora tem nessa cidade. Fique longe do meu pai e esqueça essa história de gravidez. Fui clara? Naquele momento, a porta se abriu. Era Júlio, chegando do trabalho. Ele parou no umbral, olhando a cena. A mulher estranha, gritando, e eu, encolhida e pálida. Mãe, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz grave. Letícia se virou para ele, avaliando-o. E você? Quem é? Antes que eu pudesse impedir, Júlio respondeu, com um orgulho ferido. Eu sou Júlio, filho dela. Letícia sorriu, um sorriso venenoso. Ah, então esse é o tal filho do passado? A peça que faltava no teatrinho de vocês. Que patético. Júlio franziu a testa sem entender. Do que essa mulher está falando, mãe? Que história é essa de gravidez? Que palhaçada é essa? E ali, no meio da minha sala, sob o olhar cruel de Letícia e o olhar confuso e assustado do meu filho, o meu segredo foi exposto da pior maneira possível. A tempestade que eu tanto temia tinha finalmente chegado e estava desabando bem em cima da minha cabeça. O silêncio que se seguiu à pergunta de Júlio foi denso, pesado, carregado de eletricidade. Os olhos dele iam de mim para Letícia, tentando decifrar o enigma. A expressão de Letícia era de puro triunfo. Ela tinha conseguido exatamente o que queria: me expor, me humilhar na frente do meu próprio filho. Sua mãe não te contou, queridinho? Ela provocou, saboreando cada palavra. A santinha aqui está dizendo para todo mundo que está grávida. E adivinha de quem? Do meu pai. O mesmo homem que ela agora alega ser o seu pai. Uma historinha bem conveniente, não acha? O rosto de Júlio perdeu toda a cor. Ele se virou para mim, os olhos arregalados de incredulidade e horror. Mãe, que brincadeira de mau gosto é essa? Diga que essa mulher é louca. Eu não consegui falar. As palavras estavam presas na minha garganta. Um nó de vergonha e pavor. Meu silêncio foi a minha confissão. A compreensão, lenta e dolorosa, tomou conta do rosto de Júlio. A incredulidade deu lugar à raiva. Uma raiva profunda, visceral. Não pode ser. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Ele olhou para a minha barriga, como se procurasse uma prova, e o olhar dele estava cheio de repulsa. Viu só? Nem o filhinho acredita nessa farsa, disse Letícia satisfeita. Meu recado está dado. Ela se virou e saiu, batendo a porta com força. Eu e Júlio ficamos sozinhos na sala, o eco da porta batendo ainda no ar. Ele não olhava para mim. Olhava para um ponto qualquer na parede, o maxilar travado, os punhos cerrados ao lado do corpo. Júlio, meu filho, me escuta. Eu comecei, a voz um fiapo. Escutar o quê, mãe? Ele se virou para mim, e a dor nos olhos dele era tão grande que me cortou a alma. Escutar que a senhora, a mulher que eu mais admirei na vida, a mulher que me ensinou a ter dignidade, se deitou com o homem que nos desgraçou, que a senhora, na sua idade, se deixou enganar por ele de novo. Não foi assim, Júlio. Eu só estava ajudando. Ajudando? Ele riu, uma risada seca, sem humor. Isso não é ajuda, mãe. Isso é... Eu não sei nem que nome dar a isso. É uma humilhação. A senhora entende o que fez? A senhora jogou no lixo 50 anos de respeito. 50 anos em que eu tive que aguentar tudo de cabeça erguida para agora virar piada da cidade. As palavras dele me atingiam como pedras. Eram as mesmas acusações que eu fazia a mim mesma, mas ouvi-las da boca do meu filho era uma tortura 1000 vezes pior. Eu sei que errei, meu filho. Foi uma fraqueza, um momento. Um momento? Ele gritou, e eu nunca o tinha visto gritar comigo antes. Um momento que vai nos envergonhar para o resto da vida. Como eu vou andar na rua agora, mãe? Como eu vou olhar na cara das pessoas? Lá vai o Júlio, o irmão do próprio pai. É isso que vão dizer. A ideia o atingiu com força, e ele passou as mãos no cabelo, desesperado. Meu Deus, que aberração! Não fale assim, não é uma aberração, é uma criança. É o filho daquele canalha. E a senhora vai ter esse filho? Vai criar o filho do homem que te abandonou e que nunca me reconheceu? Que tipo de justiça é essa? Eu não tive escolha, Júlio. Aconteceu. Sempre existe escolha, mãe.
A senhora escolheu ir atrás dele. A senhora escolheu cuidar dele. A senhora escolheu deixar ele se aproximar. E agora nós vamos pagar o preço. Eu vou pagar o preço de novo. Ele estava descontrolado. A dor de uma vida inteira de ausência paterna, a vergonha que ele carregou na infância, tudo veio à tona, misturado à raiva e à decepção do presente. Eu não acredito que a senhora fez isso comigo, ele disse, a voz agora embargada, os olhos cheios de lágrimas de raiva e de dor. Eu passei a vida inteira te defendendo, te protegendo, e a senhora me apunhala pelas costas desse jeito. Ele pegou a chave de casa de cima da mesa e a jogou no chão. O barulho do metal batendo no cimento foi como um tiro. Eu não posso ficar aqui. Não consigo olhar para a senhora agora. E ele saiu. Bateu a porta, assim como Letícia tinha feito. Mas a batida da porta do meu filho doeu infinitamente mais. Eu caí de joelhos no chão da sala, o som dos meus próprios soluços preenchendo o vazio da casa. Em questão de minutos, eu tinha perdido a paz, a reputação e o que era mais precioso, o respeito do meu filho. Eu estava completamente, irremediavelmente, sozinha. Os dias que se seguiram à partida de Júlio foram um borrão de solidão e desespero. Ele não voltou para casa. Não atendeu minhas ligações. Mandei recado por Dona Lourdes, mas a resposta foi dura. Ele precisava de um tempo. Não queria me ver. A casa, antes cheia da presença dele, agora era um mausoléu silencioso. Cada objeto, cada canto, me lembrava dele e da minha perda. A hostilidade da cidade, que antes era feita de cochichos e olhares, se tornou aberta, descarada. Letícia cumpriu sua promessa. Ela espalhou uma versão da história em que eu era uma golpista interesseira que tinha se aproveitado da fragilidade de um homem doente. E as pessoas, sempre ávidas por um escândalo, acreditaram nela. Quando eu precisava sair para comprar comida, era uma provação. As pessoas paravam de conversar quando eu passava. Mães puxavam seus filhos para perto como se eu fosse contagiosa. Na feira, um vendedor que me conhecia há anos se recusou a me vender, dizendo que não queria gente da minha laia, perto da sua barraca. A igreja, que sempre foi um refúgio para mim, também me fechou as portas. O padre, num sermão de domingo, falou sobre os lobos em pele de cordeiro e os pecados da velhice que mancham a comunidade. Todos sabiam que ele estava falando de mim. Eu saí no meio da missa, com o rosto queimando de vergonha, e nunca mais voltei. A única pessoa que ficou ao meu lado foi Dona Lourdes. Ela vinha todos os dias, trazia um pão, um pouco de comida e me fazia companhia. Não liga para esse povo, Tina. É tudo um bando de hipócrita. Esquecem de olhar para o próprio rabo e adoram apontar o dedo para os outros, ela dizia, enquanto me forçava a tomar uma xícara de chá. Mas as palavras dela, por mais gentis que fossem, não conseguiam aplacar a minha dor. O julgamento da cidade doía, mas era a ausência de Júlio que me matava por dentro. A decepção nos olhos dele era a imagem que me assombrava quando eu fechava os meus para dormir. Enquanto isso, Letícia continuava sua cruzada contra mim. Ela tirou Osvaldo da casinha alugada e o levou para a antiga casa da família, a casa de Dona Esther, que estava fechada há anos. Contratou uma enfermeira particular e me proibiu de chegar perto. Eu não fiz questão. A última coisa que eu queria era ver Osvaldo. Ele era a origem de toda a minha desgraça, a antiga e a nova. A minha situação financeira começou a ficar desesperadora. Com Júlio fora, não havia dinheiro entrando. Minhas pequenas economias, guardadas para uma emergência, estavam acabando rápido. As vizinhas que antes me encomendavam costuras e consertos pararam de me procurar. Ninguém queria se associar à velha sem vergonha. Eu me sentia como na minha juventude em Riacho Fundo, mas era pior. Naquela época, eu era uma menina ignorante. Agora eu era uma mulher vivida, que deveria ter mais juízo. A humilhação era maior, porque a queda era de um lugar mais alto. Eu tinha construído uma vida de respeito, tijolo por tijolo, e agora via tudo desmoronar, transformado em pó. Minha gravidez avançava. Minha barriga, antes discreta, começou a se tornar uma protuberância inegável sob o vestido. Era a prova viva do meu pecado, exposta para todo mundo ver. Às vezes, à noite, eu sentia o bebê se mexer. Eram movimentos suaves, como o bater de asas de uma borboleta. Nesses momentos, uma onda de emoções contraditórias me invadia. Havia o medo do futuro, a vergonha do presente, mas também havia um instinto primitivo,
uma fagulha de amor por aquela vida inocente que crescia dentro de mim. Eu conversava com o bebê, em sussurros, no escuro do meu quarto. Meu filho, ou minha filha, me perdoe por te trazer para esse mundo confuso. Mas eu prometo, assim como prometi para o seu irmão, que vou te proteger. Nós vamos ficar bem. De algum jeito, nós vamos. Era uma promessa que eu fazia mais para mim mesma do que para ele. Uma tentativa de encontrar uma luz no fim do túnel escuro e solitário em que eu tinha me metido. Mas a cada dia, o túnel parecia ficar mais longo, e a escuridão mais densa. O fundo do poço, que eu achava já ter alcançado, ainda estava por vir. A estocada final, o golpe que me tiraria o chão de vez, veio na forma de um envelope oficial, entregue por um rapaz de moto. Dentro, um papel timbrado, cheio de palavras difíceis que eu mal conseguia entender. Era uma notificação judicial. Dona Lourdes me ajudou a decifrar o documento. Letícia, em nome de Osvaldo, que agora estava sob a curatela dela, estava me processando. A primeira acusação era de assédio e coação de incapaz. Ela alegava que eu tinha me aproveitado da condição de saúde mental e física do pai dela para obter vantagens. Mas o pior não era isso. O processo incluía uma ordem de despejo. A casinha onde eu morava, onde eu tinha vivido com Júlio por quase 20 anos, pertencia, por uma daquelas ironias cruéis do destino, a um primo distante de Osvaldo que morava em outra cidade. Letícia tinha descoberto isso, contatado o proprietário, contado a sua versão da história e o convencido a pedir o imóvel de volta. O documento me dava 30 dias para desocupar a casa. Eu li aquilo e não senti nada. Era como se o meu corpo já estivesse tão anestesiado pela dor que não houvesse mais espaço para sentir. Perder a minha casa, o meu lar, o único lugar seguro que eu tinha no mundo. Aquela mulher é o diabo, Tina, disse Dona Lourdes, amassando o papel com raiva. Isso não pode ficar assim. A gente tem que procurar um advogado. Advogado com que dinheiro, Lourdes? E para dizer o quê? A casa não é minha. O dono pediu. Eu tenho que sair. A resignação na minha voz era a de quem já aceitou a derrota. Nas semanas seguintes, eu tentei encontrar outro lugar para alugar, mas as portas se fechavam na minha cara. Ninguém queria alugar uma casa para uma mulher grávida, de 65 anos, desempregada e com a reputação que eu agora carregava. O prazo de 30 dias se esgotou. Numa manhã de terça-feira, um oficial de justiça bateu à minha porta, acompanhado de 2 policiais. Eles foram educados, mas firmes. Eu tinha 2 horas para retirar meus pertences. Eu olhei ao redor. Meus poucos móveis velhos, as fotos de Júlio na parede, as pequenas lembranças de uma vida inteira. Como eu poderia empacotar tudo em 2 horas? Para onde eu levaria? Dona Lourdes, desesperada, chamou alguns vizinhos. Poucos vieram. Com a ajuda deles, começamos a tirar as coisas para a calçada. A cama, o guarda-roupa, o fogão, as caixas com minhas roupas e louças. Em pouco tempo, a minha vida inteira estava exposta na rua, sob o sol quente, para quem quisesse ver. Alguns vizinhos passavam e olhavam com pena. Outros, com uma satisfação mal disfarçada. Eu estava sentada numa cadeira, no meio da calçada, com a minha barriga de quase 6 meses, vendo o meu mundo ser desmontado. Eu não chorei. As lágrimas tinham secado. Quando tudo estava do lado de fora, o oficial de justiça trancou a porta e me entregou a chave. Sinto muito, senhora. Eu fiquei ali, sentada, enquanto o sol começava a baixar. Dona Lourdes me ofereceu sua casa. Você fica comigo, Tina. A gente se aperta, mas onde come um, comem 2. Eu agradeci, mas não podia aceitar. A casa dela era minúscula. Ela já vivia com a filha e 2 netos. Eu seria mais um fardo. A noite caiu. A rua ficou deserta. E eu continuei ali, sentada ao lado dos meus móveis, dos restos da minha vida. Eu tinha perdido meu filho. Tinha perdido minha reputação. Tinha perdido minha casa. Tinha perdido tudo. Tudo o que me restava era a roupa do corpo e a criança que se mexia dentro de mim. Naquele momento, na calçada fria, sob a luz fraca de um poste, eu me sentia a mulher mais sozinha e desamparada do mundo. A humilhação era completa. Parecia não haver mais para onde ir, a não ser para o chão. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, sentada na calçada, no escuro. Talvez 1 hora, talvez 3. O tempo tinha perdido o sentido. Eu estava num lugar dentro de mim onde não havia mais dor. Apenas um vazio gelado. Foi o som de um carro parando bruscamente que me tirou do torpor.
Os faróis iluminaram a cena patética. Uma velha grávida, sentada no meio de uma pilha de móveis. A porta do carro se abriu, e dele saiu Júlio. Ele parou, olhando para mim, para as nossas coisas jogadas na rua. O rosto dele era uma mistura de choque, raiva e uma dor tão profunda que parecia física. Ele não disse nada. Apenas caminhou até mim e se ajoelhou na minha frente. Mãe! A voz dele falhou. Ele olhou para o meu rosto, para as minhas mãos, para a minha barriga. E então, ele desabou. Começou a chorar. Um choro de menino, de arrependimento. Me perdoa, mãe. Pelo amor de Deus, me perdoa. Ele abraçou minhas pernas e soluçou. Eu, que não tinha chorado o dia inteiro, senti as lágrimas quentes finalmente escorrerem pelo meu rosto. Coloquei a mão no cabelo dele, afagando sua cabeça como fazia quando ele era pequeno e caía no terreiro. A culpa não é sua, meu filho. Eu sussurrei. É minha, sim. Eu te abandonei. Eu te deixei sozinha para enfrentar tudo isso. Eu fui um covarde, um egoísta. Eu só pensei na minha vergonha, no meu orgulho, e te deixei passar por isso. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu vi de longe, mãe. As pessoas comentando, rindo da senhora. Eu ouvi as mentiras que aquela mulher espalhou. E eu não fiz nada. Eu estava com tanta raiva que fiquei cego. Shhh, já passou, meu filho. Você está aqui agora. Ele se levantou, limpando o rosto com as costas da mão. A tristeza deu lugar a uma fúria determinada. Isso não vai ficar assim. Ela não vai destruir a gente. Nós somos mais fortes que isso. Naquele momento, eu vi meu filho se transformar. O menino magoado deu lugar ao homem protetor. Ele não estava mais envergonhado. Estava pronto para lutar. A volta de Júlio foi como a chuva chegando depois de uma longa seca. Ele não resolveu todos os problemas, mas a presença dele me deu a força que eu precisava para não desmoronar de vez. Ele ligou para um amigo que tinha uma caminhonete. Com a ajuda dele e de Dona Lourdes, que apareceu correndo ao ouvir o barulho, nós recolhemos minhas coisas da rua. Não tínhamos para onde ir. Júlio estava morando de favor na casa desse mesmo amigo. Foi Dr. Mateus, o jovem médico do posto de saúde, quem nos ofereceu uma ajuda inesperada. Fiquei sabendo por Dona Lourdes que ele se comoveu com a minha história e ficou indignado com o que fizeram comigo. Ele tinha uma pequena casa de herança, nos fundos do terreno dos pais, que estava desocupada. É simples, mas tem tudo o que vocês precisam por enquanto, ele nos disse, quando nos entregou a chave. Fiquem o tempo que for necessário. Não se preocupem com aluguel, apenas se cuidem. Eu chorei de gratidão. No meio de tanta maldade, a bondade de um quase estranho era como um bálsamo. Nos instalamos na casinha. Era pequena, menor que a nossa antiga, mas era um teto, um porto seguro. Aos poucos, com Júlio de volta ao meu lado, eu comecei a sentir uma fagulha de esperança. Ele cuidava de mim, me levava às consultas do pré-natal com o Dr. Mateus, não deixava que nada me faltasse. Ele estava diferente, mais maduro, mais sério. A raiva que sentia pelo que aconteceu se transformou em combustível. Mãe, a gente não pode deixar aquela mulher salpicar o nome da senhora na lama e sair impune, ele disse uma noite enquanto jantávamos. Isso que ela fez, te expulsar de casa, espalhar mentiras. Isso é cruel, isso é desumano. A senhora não vai mais baixar a cabeça. A senhora vai contar a sua história, a verdade inteira. Eu tremi. A ideia de revirar o passado, de me expor ainda mais, me apavorava. Mas quem vai acreditar em mim, Júlio? Eu acredito, ele disse com uma firmeza que me comoveu. Dr. Mateus acredita. Dona Lourdes acredita. E se a gente contar a verdade, outras pessoas também vão acreditar. Chega de silêncio, mãe. Chega de sentir vergonha por algo que a senhora não teve culpa, nem antes, nem agora. A hora de lutar chegou. Ouvir aquilo do meu filho, do homem que eu criei para ser justo e bom, me deu a coragem que me faltava. Ele tinha razão. Eu passei a vida inteira engolindo o choro, aceitando a culpa que me impuseram. Mas agora não era só por mim. Era pelo meu filho que já estava comigo e pelo filho que estava por vir. Eu lhes devia, pelo menos, a minha verdade. A oportunidade para a confrontação final veio de uma forma inesperada. Osvaldo piorou. O câncer tinha se espalhado, e os médicos disseram que era questão de dias, talvez semanas. A notícia se espalhou pela cidade, e com ela, a imagem de Letícia como a filha devotada que largou tudo para cuidar do pai no leito de morte, protegendo-o da velha golpista.
É agora, mãe, disse Júlio com o jornal local na mão, onde uma pequena nota social elogiava a abnegação filial de Letícia. Vamos acabar com essa farsa. Juntos, traçamos um plano. Não seria um escândalo, uma briga de rua. Seria um ato de dignidade. No dia seguinte, um sábado, nós fomos até a antiga casa de Dona Esther. Eu, com a minha barriga de 7 meses proeminente. Júlio, ao meu lado, firme como uma rocha. Dona Lourdes e Dr. Mateus vieram conosco, como testemunhas silenciosas, ficando a uma distância discreta, perto do portão. Bati palmas. A enfermeira contratada por Letícia a atendeu. Quero falar com a dona Letícia. Diga a ela que Clementina Souza está aqui e que não vou sair até que ela me receba. Minha voz não tremeu. A enfermeira, assustada, foi chamar a patroa. Minutos depois, Letícia apareceu na porta, o rosto transfigurado de ódio. O que você está fazendo aqui? Eu não te proibi de chegar perto desta casa? Ela sibilou. A senhora não manda em mim, e eu não vim falar com a senhora por causa do seu pai. Eu disse calma. Eu vim por minha causa, pela minha honra. A rua estava silenciosa, mas algumas janelas vizinhas já se abriam discretamente. Era exatamente o que queríamos. Honra? Que honra? Ela zombou. Você não tem vergonha de vir aqui com essa barriga, se expor a mais ridículo? Não, eu respondi. E pela primeira vez, eu senti a verdade daquelas palavras. Eu não tenho mais vergonha. A vergonha não é minha. A vergonha deveria ser do seu pai, que me abandonou grávida aos 18 anos. E deveria ser sua, por ser tão cruel e desumana. Minha voz se elevou, clara e forte, para que os vizinhos curiosos pudessem ouvir. Eu não vim pedir dinheiro. Não vim pedir casa. Não vim pedir nada. Eu vim apenas dizer a verdade, já que a senhora se deu ao trabalho de espalhar tantas mentiras. O nome do meu filho é Júlio, eu disse, colocando a mão no ombro dele. Ele tem 47 anos. É o filho mais velho do seu pai, Osvaldo Pereira. Um filho que ele nunca conheceu porque foi um covarde. Um filho que eu criei sozinha, trabalhando de sol a sol, com a dignidade que ele nunca teve. Letícia tentou me interromper, mas Júlio deu um passo à frente. Deixe minha mãe falar, ele disse, a voz grave e imponente. A senhora já falou demais. Eu continuei. Eu nunca pedi nada a ele, e não estou pedindo agora. Esta criança na minha barriga também é filha dele. Foi fruto de um momento de fraqueza, de solidão de 2 pessoas velhas. Um erro, talvez. Mas não é uma mentira, e não é um golpe. É uma vida. E essa vida, assim como a do irmão, eu vou criar com a mesma honra, com o mesmo trabalho, sozinha, se for preciso. Porque eu, Clementina Souza, não preciso do nome nem do dinheiro de Osvaldo Pereira para ser uma mulher de valor. Um silêncio pesado caiu sobre a rua. As poucas pessoas que assistiam à cena me olhavam de uma forma diferente. Não mais com zombaria, mas com uma mistura de choque e talvez respeito. Letícia estava pálida, sem palavras. A narrativa dela, da golpista e da filha santa, tinha sido despedaçada em público. A senhora pode ter tirado a minha casa, eu disse, concluindo. Pode ter tentado tirar a minha paz, mas a minha dignidade a senhora não tira, porque ela não está à venda e não depende da opinião de ninguém. Eu me virei, de cabeça erguida. Júlio colocou o braço ao redor dos meus ombros, e nós fomos embora, deixando Letícia parada na porta, exposta na sua própria mesquinhez. Eu não sei o que aconteceu com Osvaldo. Soube semanas depois que ele faleceu. Não fui ao enterro. Aquele capítulo da minha vida estava finalmente encerrado. A batalha não foi travada por herança ou por vingança. Foi uma batalha pela verdade. E pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha vencido. Não ganhei nada material, mas recuperei algo muito mais valioso. A minha voz. Aquele dia, em frente à casa de Osvaldo, foi um divisor de águas. As fofocas não pararam da noite para o dia, mas algo mudou. A história que eu contei, com Júlio ao meu lado como prova viva, tinha o peso da verdade. As pessoas começaram a olhar para Letícia com desconfiança. Ela, que antes era vista como a vítima, agora era a megera. Pouco tempo depois do enterro do pai, ela vendeu a casa e voltou para São Paulo, desaparecendo de Caruaru para sempre. A nossa vida não se tornou um conto de fadas. Continuamos na casinha emprestada por Dr. Mateus. Júlio continuou no seu trabalho na loja de tecidos. E eu, com o barrigão, voltei a pegar pequenos serviços de costura. A diferença era que agora eu andava de cabeça erguida.
O peso da vergonha tinha sido tirado das minhas costas. O respeito, que me foi roubado, voltou aos poucos, e de uma forma mais genuína. As mesmas vizinhas que antes viravam a cara, agora me cumprimentavam, me ofereciam ajuda, traziam um prato de comida. Elas não diziam nada sobre o que aconteceu, mas seus gestos mostravam uma nova admiração. Elas viam em mim não a pecadora, mas a lutadora. Minha relação com Júlio se tornou mais forte do que nunca. O abismo que se abriu entre nós foi fechado com o cimento do perdão e da admiração mútua. Ele se tornou não apenas meu filho, mas meu companheiro, meu protetor. Ele estava ansioso pela chegada do irmão ou irmã. Vai ser estranho, mãe. Eu vou ser irmão e tio ao mesmo tempo. Ele brincava, passando a mão na minha barriga. Mas pode deixar. Vou ser o melhor irmão mais velho do mundo. Então, numa manhã chuvosa de novembro, minha bolsa estourou. Júlio me levou às pressas para o hospital. O parto, aos 65 anos, era de alto risco. Precisei fazer uma cesárea. Mas correu tudo bem, graças a Deus e à equipe médica. Quando acordei da anestesia, Júlio estava ao meu lado, segurando a minha mão. E no bercinho ao lado da cama, estava ela. Uma menina, pequena, de cabelos pretos e ralos, com o rostinho enrugado. A coisa mais linda que eu já tinha visto. Ela é perfeita, mãe, disse Júlio, com os olhos marejados. Eu a peguei no colo. O cheirinho de bebê, a pele macia. Era um milagre, um recomeço, um presente que a vida me deu depois de me tirar tanto. Eu a chamei de Aurora, porque ela era o nascer do sol na minha vida. O começo de um novo dia depois de uma noite muito longa e escura. A nossa nova família era incomum. Uma avó-mãe de 66 anos, um filho-irmão de 47 e uma bebê recém-nascida. Mas era uma família construída sobre a verdade, a resiliência e um amor que tinha sido testado pelo fogo. Não recuperamos a casa antiga. Não recebemos nenhuma herança. Continuamos com a nossa vida simples. Mas éramos ricos. Ricos de paz, de dignidade, de amor. Eu olhava para os meus 2 filhos, o homem feito e o pequeno anjo no meu colo, e sentia uma gratidão imensa. Eu perdi tudo o que tinha, sim. A casa, o dinheiro, a reputação. Mas no processo, eu ganhei o que realmente importava. O amor incondicional do meu filho, o respeito da minha comunidade e, o mais importante, o meu próprio respeito. Eu encontrei a minha voz e descobri que ela era a minha posse mais valiosa. Hoje, sentada na varanda da nossa casinha, com a Aurora dormindo serenamente no meu colo, eu olho para o céu azul de Pernambuco e sinto uma paz que nunca imaginei ser possível. Júlio está no jardim, cuidando das minhas roseiras, assobiando uma melodia antiga. O som da sua alegria é a trilha sonora da minha velhice feliz. A Aurora já tem quase 1 ano. Ela é uma menina risonha, cheia de vida. Os primeiros passinhos dela, amparados pelas mãos grandes e cuidadosas do irmão, foram uma festa. Ela é a luz da nossa casa, a prova de que a vida, por mais dura que seja, sempre encontra um jeito de florescer nos lugares mais inesperados. As pessoas ainda olham para nós de um jeito curioso na rua. Uma avó com um bebê de colo e um filho que tem idade para ser o pai da criança. Mas os olhares não são mais de julgamento. São de espanto, de admiração. Eu me tornei uma espécie de lenda local. A tina de fibra, como Dona Lourdes gosta de dizer. Eu aprendi tantas coisas nessa jornada. Aprendi que o perdão é um caminho complicado. Eu nunca disse a Osvaldo que o perdoava, mas ao cuidar dele na sua doença, ao não sentir mais o peso do ódio, eu acho que, de certa forma, eu o perdoei. E mais importante, eu me perdoei. Perdoei a menina ingênua de 18 anos e a mulher solitária de 65. Perdoei minhas fraquezas, meus erros. Aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. E que, às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Eu não trocaria a minha paz de hoje por nenhuma casa, por nenhuma reputação baseada em aparências. Minha história não é sobre uma gravidez milagrosa. É sobre o poder de uma mulher encontrar sua voz depois de uma vida inteira de silêncio. É sobre a coragem de reescrever o próprio destino, mesmo quando todos acham que o seu livro já chegou ao fim. Eu olho para o rostinho adormecido de Aurora e penso no futuro. Sei que não terei tantos anos para vê-la crescer como tive com Júlio, mas os anos que eu tiver, vou vivê-los plenamente. Vou ensiná-la a ser forte,
a ser honesta, a nunca baixar a cabeça para a injustiça e a nunca, jamais, ter vergonha da sua própria história. E a você, que me acompanhou até aqui, que ouviu o meu desabafo e testemunhou a minha jornada, eu agradeço. Histórias como a minha existem em todos os cantos, às vezes escondidas atrás de um olhar triste ou de uma porta fechada. Elas nos lembram que a vida é muito mais complexa do que parece. Se a minha jornada, com todas as suas quedas e recomeços, te fez pensar ou sentir algo, então a minha voz cumpriu o seu propósito. Para não perder outras histórias de vida, de superação e de verdades que precisam ser ditas, eu te convido mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua curtida. A sua presença aqui faz com que vozes como a minha ecoem mais longe. Obrigada por me ouvir. Agora, se me dão licença, acho que a minha aurora está prestes a acordar. E o dia está apenas começando.